que é comunicação bíblica e resolução de conflitos no lar. Então, esse é o tema da aula de hoje. Se vocês tiverem aí um caderninho para anotar, é bom, porque a maior parte dos casos que vocês vão atender no aconselhamento bíblico, como conselheiras, vai ser questões de conflito no lar, né? Por quê? Porque há conflitos no lar, né? Porque onde há pecadores, há conflitos, há pecados, né? Então, muitas mulheres não estão contando os seus conflitos para outras irmãs, porque não encontra ouvidos prontos para acolher, né? Para receber essas questões e aconselhar biblicamente. É aquele problema que nós, né, desde o início do curso, sempre temos falado dele, né? Que a maioria das igrejas, e as mulheres que me procuram, elas relatam isso, mulheres de diversas igrejas do Brasil inteiro, que não há mulheres dispostas nas igrejas delas. Há muitas mulheres, mas poucas dispostas a ouvir os problemas delas. E muitas irmãs estão sofrendo sozinhas, passando seus conflitos sozinhas, né? Porque não tem mulheres aptas a aconselhar biblicamente, né? E é por isso que esse curso existe. E nós precisamos estar prontas. A palavra de Deus, ela tem todos os recursos, né? Nós já falamos aqui numa aula passada sobre a suficiência das Escrituras. Eu creio que todas vocês já estão convencidas, né, de que realmente a palavra de Deus é suficiente para tratar de todas as questões da alma humana, né, todas as questões relacionadas à nossa vida, porque ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a palavra de Deus, né? E nós vamos começar lendo alguns textos. Eu estou aqui com a versão King James atualizada, então pode estar diferente um pouquinho nas Bíblias de vocês. Mas eu vou ler Efésios 4, de 25 a 32, e vou pedir que alguma de vocês, duas de vocês, levantem as mãos, se prontifiquem para ler os outros dois textos, que são Provérbios 15, 1. Quem levantar a mão primeiro, procure aí Provérbios 15, 1. E quem levantar depois, procure aí na sua Bíblia Tiago 1, 19 e 20. Então, a Emiliane vai ler depois de mim Provérbios 15, 1. E quem mais? Pode levantar a mão aí para ler. A Bíblia, a Lisandra. Perfeito, a Lisandra vai ler, então, Tiago 1, 19 a 20. Então, eu vou ler aqui Efésios 4, 25 a 32. Eu falando com vocês, em vez de abrir logo no texto, a Bíblia fechada. Mas está aqui, bom, de 25 a 32. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Bem-vinda, Sâmela. Nós estamos lendo Efésios 4, lemos do 25 ao 32, né? Que está falando como que os crentes devem agir, né? E trata de uma forma bem ampla aqui, nessa versão é um pouco diferente, mas eu achei bem interessante, né? Então fala que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Então, realmente,
nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos discípulas de Cristo, então nós temos que, assim como Cristo é a verdade, falar a verdade, né? É o nosso dever, nossa responsabilidade sempre falar a verdade. E falar a verdade, inclusive, é algo que é ordenado no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de falar somente a verdade, se certificar daquilo que a gente está ouvindo, né? E verificar se aquilo ali é verdadeiro antes da gente falar isso para outra pessoa, e também observar se é útil falar aquilo, né? Às vezes uma verdade falada indevidamente pode difamar pessoas, né? Pode entristecer pessoas, né? E isso até é considerado crime de injúria, calúnia e difamação, né? Mas, às vezes, as irmãs falam assim, poxa, eu preciso de conselho em relação a uma situação, mas eu não sei se eu falo, porque eu vou ter que contar uma história que envolve más obras de outras pessoas. Vocês já passaram por isso? Então, se eu for pedir ajuda em relação a isso, eu vou ter que contar pecados dos outros, aí eu não vou estar maldizendo os outros. E aí, nessa saia justa, às vezes a irmã não fala do problema dela. Ela fica com aquele problema sozinha, porque ela fala, se eu falar para alguém, eu vou estar caluniando essa pessoa, eu vou estar maldizendo, né? E claro que não. Num ambiente de aconselhamento, que está só você e sua conselheira, vocês vão ali buscar um conselho bíblico, vocês vão abrir o coração, então vocês podem contar toda a situação, porque a conselheira bíblica precisa entender com clareza o que está acontecendo. Sabe que esses dias, uma irmã falou assim para mim, como que eu faço para saber se é verdade, né, o que uma pessoa tá me falando, né? Ela mandou mensagem para mim e disse assim, olha, uma irmã me contou a situação, segundo ela, a situação é essa, mas eu não sei qual é a versão do marido dela, né? Qual que é a versão do marido dela? Eu gostaria de ouvir o marido também, né? Eu até sentei recentemente com o meu pastor, né, para passar para ele um pouco de como tem sido o meu trabalho no aconselhamento bíblico, algumas situações mais difíceis, né? Como eu falei para vocês, o nosso pastor precisa ser o nosso tutor também. Ele precisa estar ciente que nós estamos aconselhando mulheres, se há mulheres da nossa igreja que nós estamos aconselhando, quem são essas mulheres, né? E dependendo da situação, se vocês estiverem com alguma dificuldade de lidar com algum caso, vocês podem sentar com o pastor, ainda mais quando envolver o marido, porque talvez o pastor vai precisar delegar algum rapaz, algum irmão da igreja para aconselhar o marido. Vocês não vão conseguir aconselhar o marido. Vocês não devem, na verdade, não é que vocês não vão conseguir. Com certeza vocês devem ter muito mais sabedoria do que muitos maridos por aí. Mas vocês não devem aconselhar homens, né? A Bíblia diz que nós não devemos exercer autoridade sobre homens. Então, nosso campo são as mulheres. Mas e quando o caso envolve também o marido? Aí a gente vai precisar procurar ajuda, né? E o pastor é a melhor pessoa para delegar alguém da igreja para acompanhar, discipular, talvez, esse irmão, se for o caso, tá certo? Então, conversando com o pastor, ele disse assim, teve um caso, ele no curso dele, que ele fez de aconselhamento bíblico, teve um estudo de caso, de uma situação real, que a mulher fez uma queixa contra o marido, e ela disse, olha, ele está falando que eu sou imunda, ele está falando que eu sou suja, né, algumas coisas desse tipo, não vou lembrar com precisão as palavras. E aí, pareceu muito triste, muito penoso isso, como que o marido ofende a mulher dessa forma, né? Mas aí, quando o pastor fez uma visita surpresa na casa do casal, a casa estava de pernas para o ar. Uma bagunça, uma sujeira, e a mulher estava no canto da casa. E o homem que tinha acabado de chegar do trabalho estava tentando limpar aquela sujeira. Então, veja, ele falou, olha, hoje eu não vou conversar com vocês, tá bom? Foi uma visita surpresa, nós vamos marcar um outro dia, nós vamos conversar juntos, nós três. E aí, nessa conversa, ele sondou o marido para entender o que realmente ele disse, né? E o que ele entendeu é que o homem estava se referindo à casa. A casa estava imunda, a casa estava suja, né? Mas a maneira como a mulher falou deu a entender que ele estava a ofendendo, né? A maneira como ela recebeu aquela crítica, né?
Então, a gente precisa saber, né, entender bem claramente o que está acontecendo, sondar, fazer perguntas, né? E do outro lado, estando do outro lado, a gente precisa falar também com a nossa conselheira, com clareza, o que está acontecendo, né? Então, isso inclui falar toda a verdade, né? Mesmo que isso envolva pecados de outros, mas é claro que você, como conselheira bíblica, vai ser uma boa guardiã daquelas informações ali, né? Você não vai contar isso para outras pessoas. A sua conversa é a sós com a sua aconselhada, certo, irmãs? Alguma dúvida ou tranquilo até aí? Tranquilo, né? Então vamos lá. Você Prosseguindo, repete o livro que você leu, por favor? Efésios 4, 25 a 32. Certo? Anotou aí? Anotei sim, Deus abençoe. Amém. Então vamos lá. Aí ele fala, por quê, né? Por que que a gente deve abandonar a mentira e falar a verdade para com o nosso próximo? Porque nós somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, né? Então nós precisamos falar somente a verdade. E eu acho interessante aqui, porque na outra versão, na versão que eu uso mais, que a revista é atualizada, diz, irai-vos e não pequeis, né? Acho que se vocês usam também essa versão, vocês devem até ter de cor, né, esse versículo. Esse versículo está presente também lá em Salmo 4, Salmo 4, se eu não me engano. Lá está assim, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, né? Então aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo está citando o Salmo 4, né? O apóstolo Paulo cita bastante os Salmos, né? Então, por isso que eu sempre recomendo, leiam bastante os Salmos, né? Os Salmos precisam estar no nosso coração. Inclusive aqui em Efésios 5, 19, fala que a nossa comunicação, deixa eu ver se esse não é inclusive um dos textos da aula também, mas de qualquer maneira não tem problema eu adiantar. A nossa comunicação uns com os outros, ela tem que ser, não está, olha só, então eu vou até incluir, tem que ser repleta de salmos, hinos e cânticos espirituais, né? É um versículo parecido, inclusive, com o princípio contido lá em Colossenses 3,16, né? Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? E Efésios 5,19 vai dizer também que nós precisamos ter nos nossos lábios salmos, hinos e cânticos espirituais, né? E gratidão, né? Cantando e louvando a Deus com gratidão no nosso coração. Então, os salmos precisam estar na boca do cristão, né? Os salmos, eles... Então, Salmo 4 é isso mesmo. Versículo 4, Salmo 4, né? Anotem aí para vocês depois colocarem um post-it, né? Colarem pela casa para memorizarem, caso ainda não tenham memorizado, tá certo? Então, irai-vos e não pequeis. E aqui tá assim, inclusive, lá no Salmo 4 aqui da Bíblia, King James atualizada, também tá assim, estremecei de ira, mas não pequeis. Olha que interessante, né? Então, você pode se sentir irado, né? Dependendo da situação, realmente você vai sentir uma ira, mas o que você não deve deixar acontecer é extravasar, tá certo? Tudo bem, crianças? Chegou uma turminha aqui. Certo, irmãs? E o que mais? Aí fala, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, é assim que está lá na revista atualizada. Ou seja, dá uma noção sempre de urgência para você resolver seus conflitos. Não deixe os conflitos envelhecerem. Não deixe passar muito tempo aquele conflito. Não fique sem falar com a pessoa, né? Ainda mais dentro da sua casa, né? Dentro do seu lar, evite ficar sem se comunicar com filhos, cônjuge, né? Procure sempre manter a comunicação, uma boa comunicação, uma comunicação amorosa, tá certo? Hoje eu estava até falando com a Gemima, né? A gente falando sobre delegar tarefas para os filhos, que quando a gente delega uma ira, ou quando a gente delega uma tarefa com ira, né? É, é mais penoso para o filho obedecer, né? É diferente você falar assim,
junta logo esses brinquedos, agora. Né? Que a criança já faz um rancor, né? Do que você dizer, vamos guardar os brinquedos? Olha como é diferente. Vamos guardar os brinquedos? Né? Você me ajuda a guardar os brinquedos? Né? Então, a comunicação é outra, o resultado é melhor também. Meu filho aqui ajuda alguém? 1 ano e 2 meses. Então, vamos lá. O que mais? Aí fala assim, ó. Não acalmar a vossa raiva, né? Antes que o sol se ponha, ou seja, o quanto antes resolva seus conflitos. E diz assim, não deis lugar ao diabo. Ou seja, quando você deixa a raiz de amargura brotar no seu coração, você está dando lugar ao diabo, que é o nosso tentador, né? Para destruir a comunicação no nosso lar. Aí, ele vai continuar dizendo assim, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando alguma necessidade, né? Que é como está lá na área. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Aqui está bem explicadinho, né? Eu já pedi a vocês que memorizassem esse versículo, que na revista atualizada tá, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui está bem explicadinho, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Né? E às vezes, irmãs, a gente acha que por ser verdade, por realmente aquilo ali estar acontecendo, a gente tem razão de falar. Né? A gente tem o direito de falar, né? E às vezes a gente fala de uma forma meio agressiva. E isso não ajuda, né? Porque a Bíblia mesmo fala lá em Provérbios, a palavra branda desvia o furor. Né? A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Né? Então a gente precisa se esforçar para ter uma comunicação branda, né? Amorosa. E também não falar palavras que suscitem a ira. Né? A gente pode falar qualquer coisa. Eu costumo dizer aqui em casa que você pode falar qualquer coisa, desde que você fale com amor. Né? Porque se você falar uma coisa simples, mas com rancor, essa coisa simples entra no coração de outra forma. Né? E às vezes machuca. Né? E a pessoa ferida, às vezes demora bastante para esquecer. Você esquece, você falou e esqueceu. Mas a pessoa que ouviu pode demorar bastante tempo para esquecer, né? Então, a gente precisa falar todas as coisas com amor. Até uma crítica. A crítica é mais tensa, né? Uma conversa mais tensa. Então, a gente precisa procurar que essa conversa aconteça da forma mais branda possível, da forma mais gentil possível, né? E aí fala assim também, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação. Então, somente o que for útil. A gente tem que pensar, será que isso que eu quero falar é útil? Porque pode ser verdade. Não é verdade. Eu estou sentindo isso, eu estou achando isso, eu estou vendo isso, mas será que eu falo isso? Né? Será que isso é útil? Será que falar isso vai ser útil? O que é mais útil falar? É isso que eu estou pensando? Ou é de uma outra forma mais produtiva, né? Que traga uma solução e não só o problema, né? Porque normalmente quando a gente vai se queixar de alguma situação, a gente vai falar do problema. A gente não vai trazer uma solução. E ficar martelando o problema não vai resolver o problema, né? Então, talvez o melhor caminho seja propor uma solução. Pensar primeiro numa solução e propor amorosamente, gentilmente, essa solução. E o problema principal, irmãs, é quando a gente é guiada pelas nossas emoções, né? O coração é enganoso, desesperadamente perverso, e as nossas emoções nos enganam. A gente não deve ser guiado pelas nossas emoções, porque as nossas emoções estão mais para o campo das obras da carne, né? Elas não estão no campo do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito não se trata de sentimentos, mas são ações racionais. E o culto que agrada a Deus é o culto racional, aquele que é prestado durante nossa vida cotidiana, né, no nosso dia a dia. Então, apresentar o nosso corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, sermos guiadas pela palavra de Deus e não sermos guiadas pelas nossas emoções também vai nos ajudar nessas horas, né?
que mais? Aí fala assim, somente que for útil para edificação conforme a necessidade, de acordo com a necessidade. Às vezes nem é necessário, tudo tranquilo, e você tá com aquela coisa latejando em você. Bom, se eu tô sentindo é porque eu devo falar, não é? E não necessariamente, né? Porque você tá sentindo que você deve falar, né? Às vezes você precisa controlar isso que você tá sentindo e deixar para falar num outro momento mais oportuno, né? A fim de que comunique graça aos que ouvem. Então, a gente precisa ter uma comunicação que comunique graça. E o que é a graça, né? Olha como Deus age com a gente. Nós somos pecadoras, nós temos nessa circunstância, nessa condição de pecadoras, e em vez de Deus nos punir imediatamente, Ele nos trata com longanimidade, né? Ele tem paciência conosco. Às vezes, Deus, nos, ele deixa a gente se arrepender, né, com o passar do tempo, né? Ele é paciente conosco por muito tempo, às vezes, né? A gente fica por um bom tempo ainda num pecado, até a gente ter consciência de que a gente esteve esse tempo todo pecando e a gente se arrependa. E Deus é paciente durante esse período da nossa imaturidade ou da nossa ignorância, né? Então, da mesma forma, a gente deve agir para com o nosso próximo. Às vezes a pessoa está agindo de uma forma porque ela não é convertida ainda, né? Nem todo mundo se converte ali na mesma época. Às vezes, no casamento, um dos cônjuges foi convertido, o outro não. E ser convertido não é passar a ir para a igreja, não é ser batizado. É a ação do Espírito Santo na vida daquele cristão. É aquela transformação, né? E essa transformação é feita por Deus, é uma obra de Deus. Então, a gente não tem controle sobre o momento em que isso vai acontecer. Se isso vai acontecer na mesma época que, né, comigo, vai acontecer com os meus filhos ao mesmo tempo que aconteceu comigo, não tem como a gente ter esse controle. Então, a gente precisa ter longanimidade, precisa ser misericordiosa e pensar, pode ser que leve um tempo, né? E eu preciso ter paciência até que ele ou ela, enfim, filho, cônjuge, falando ali do ambiente, né, domiciliar, entenda isso, seja convencido por Deus dos seus pecados. A gente sabe que é o Espírito Santo que convence do pecado, mas às vezes a gente que quer convencer, né, aquele nosso familiar do pecado dele. E isso não é uma obra nossa, podemos falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Inclusive, bem-vindas, irmãs que chegaram. Bruna, Gemima, bem-vindas, irmãs. Acabei de falar de você, Gê, mas não falei mal não, tá bom? Só comentei que mais cedo a gente estava falando sobre delegar tarefas para os filhos, e a gente estava falando sobre a importância de falar com amor, né? Que se a gente delega uma tarefa com ira, a criança pode até atender, mas vai fazer aquela tarefa com ira também. E se a gente delega a tarefa com amor, com brandura, é mais fácil de a criança obedecer com prontidão e com a mesma mansidão, tá certo? E aí, finalizando, né, não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Esse selo, né, o selado é uma confirmação de que nós somos eleitas e convertidas. Porque pode ser que eu tenha sido eleita, mas ainda não fui convertida, né? Isso pode acontecer com qualquer cristão. Deus ainda não te converteu, não te deu ainda o Espírito dele. Então, você ainda está passando por um período que você está no engano do pecado, ainda está escravizado ao pecado, mas o Senhor escreveu e determinou os seus dias. Então, se você é eleita, Ele vai te chamar eficazmente. Né? Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Né? E através da palavra dele mesmo é que Ele vai te convencer e vai começar essa transformação no seu coração, que é o que nós chamamos de conversão, né? Ninguém se converte. A gente usa esse termo, né? Ah, eu me converti. Mas é Deus que converte a gente, não somos nós. Então, se nós temos o Espírito, nós não vamos entristecer o Espírito, né? Com o qual fomos selados. Por isso é que nós precisamos lançar longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Tudo isso tem que ser eliminado do nosso meio, né? E toda a escritura é
coerente, né? A palavra de Deus, ela é realmente a verdade, porque ela é coerente, ela não se contradiz. E a gente confirma com isso que realmente nós nascemos em iniquidade. Nós somos pecadoras mesmo. Isso não é só uma doutrina, né? E que está, inclusive, explícita nas Escrituras, lá no Salmo 51, como o salmista fala, né? Eis que em pecado fui gerado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Mas a gente vê isso também quando a gente tenta obedecer a Deus. Bem-vinda, Axa. Paz, Senhor, minha irmã. Quando a gente tenta obedecer a lei de Deus, a gente vê a nossa dificuldade. A gente vê que a gente é mais inclinado ao pecado do que à obediência, né? Então, o natural do ser humano, né, o espontâneo do ser humano, é agir com amargura, cólera, ira, gritaria. Não é verdade? Esse é o natural. No momento em que alguém te trata de uma forma que você considera injusta, a sua inclinação original, natural, é responder à altura, né? O fruto do Espírito é do Espírito, né? É de Deus, é natural de Deus, não é natural do ser humano. Ninguém é paciente por natureza. Então não diga assim, eu sou naturalmente uma pessoa paciente. Não, diga, graças a Deus, que tem me ajudado a ser paciente, né? Porque tudo que é bom vem de Deus. Nada de bom vem naturalmente de nós mesmos, como a gente já viu também em uma aula passada sobre a noção correta que nós devemos ter do eu, da natureza humana, né? E toda maldade também deve ser eliminada do nosso meio, certo? E aí, por fim, em vez disso, pelo contrário, a gente vai se despojar de toda cólera, ira, gritaria e blasfêmia, né? Inclusive também é quebra do nono mandamento, e a gente vai ser bondoso, vai se revestir com bondade. Olha só, isso é fruto do Espírito, né? Bondade, né? Sendo compassivos, né? Ou seja, paciência, compaixão, uns para com os outros, e perdoando uns aos outros, como a gente falou também em uma aula passada sobre o perdão, né? E a gente falou sobre um tema bem polêmico, que nós falamos sobre perdão em caso de traição, em caso de adultério, que muitas pessoas interpretam que Jesus deu concessão para o divórcio em caso de adultério. E quando a gente leu com atenção, vocês viram que, na verdade, Jesus está condenando o divórcio, e ele está incitando o perdão e a reconciliação. Às vezes a gente sente que, em algum momento, Deus está dando licença para a gente pecar. Deus nunca vai se contradizer dessa forma, né? Deus odeia o pecado. Então, ele nunca vai consentir com o pecado. É incoerente isso, né? É a inclinação do nosso coração, até interpretar errado as palavras do nosso Senhor. Certo, irmãs? Então, temos mais 2 textos para serem lidos, Provérbios 15, 1, e eu vou pedir para Emiliane, né, que levantou a mão primeiro. Pode ler, por favor, Emiliane. Uhum. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém. Olha, eu até dei spoiler aqui e falei Uhum. esse versículo, né, porque ele tem tudo a ver com o que nós lemos agora em Efésios 4, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? O que foi, filho? Tem um bebê querendo meu colo, gente. E Lisandra, pode ler, por favor, para nós, Tiago 1, 19 e 20. Tá, vocês sabem. Voltei no outro. Vocês sabem estas coisas. Meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém, obrigada, irmãs. Então, olha só, que nós falamos também lá no começo, a gente tem que ter essa prontidão para ouvir, né? Às vezes, a gente age como uma pessoa tola, porque a gente quer responder antes de ouvir.
tem um versículo em Provérbios que fala isso, que responder antes de ouvir é estultícia. Então, prontidão para ouvir, né? Às vezes, ouvir até o final é a chave para a gente entender realmente a situação e responder adequadamente, né? Estava citando que é um versículo em Provérbios que fala que responder antes de ouvir é estultícia. Realmente a gente não pode deduzir que a pessoa vai dizer algo e já responder. No aconselhamento, isso é essencial, ouvir o máximo que você puder. Eu sempre digo, né, a primeira vez que você sentar com uma irmã para aconselhá-la, escute. Não tenha pressa em falar, porque você pensa, eu sou conselheiro, tenho que aconselhar, preciso falar alguma coisa, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Não se preocupe nesse primeiro momento. No primeiro momento, você precisa ouvir o máximo que você puder. E quando ela terminar de falar, ouça um pouco mais. Ouça o máximo possível. Entenda o máximo possível, não tenha dúvidas de qual que é a situação. Porque, às vezes, essa irmã está passando por uma luta que já vem acontecendo há anos. E ela vai tentar resumir para você, em uma conversa de 30 minutos, 1 hora, que ela está vivendo há anos. É difícil, né? Como que você vai ter um panorama completo da situação em 1 hora, sendo que ela está passando por isso há anos? Agora, finalmente, ela encontrou você para ouvi-la. Então, você precisa ser pronta para ouvir. E tardia para falar. Talvez você não vai falar no primeiro encontro. No primeiro encontro, você vai só ouvir. E vai dizer, minha irmã, eu vou orar sobre isso, eu vou buscar na minha Bíblia. Se você puder responder no mesmo momento, se você já vier na sua cabeça ali, você já estiver orando, Senhor, fala comigo, me instrua, como que eu posso aconselhar essa irmã? E o Senhor te fizer lembrar um versículo perfeito para essa situação, leia esse versículo com essa irmã. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, né? Ela é suficiente para aconselhar. As nossas opiniões, não. Então, por isso que o aconselhamento bíblico, ele é difícil, mas ele não é impossível. É mais fácil aconselhar errado com as nossas opiniões. Graça e paz, Vanessa, bem-vinda, minha irmã. É mais fácil aconselhar errado com as nossas opiniões, porque você pode ter interpretado a situação com parcialidade, porque o seu coração é enganoso, você é pecadora, assim como aquela irmã e as pessoas que pecaram contra ela. Então, a gente precisa aconselhar com a palavra de Deus. Abre a Bíblia e lê para ela um versículo. É por isso que eu sempre recomendo que vocês memorizem muitos versículos. O curso de aconselhamento bíblico que eu fiz, que me formou, é um curso que incentiva em todas as aulas a memorização de 1 a 2 versículos. Então, por semana, nós tínhamos que memorizar de 1 a 2 versículos. Isso foi uma bênção para mim. Isso é uma bênção para mim. Porque muitas vezes eu não preciso abrir a Bíblia porque eu lembro dos versículos, eles estão memorizados, né? Se eu não tiver muita certeza, então é melhor eu abrir a Bíblia e ler. Você não pode aconselhar assim, olha, tem algum versículo que eu não sei onde está escrito, né? Que diz algo mais ou menos assim, não tenho certeza. Não. Você precisa memorizar o versículo certinho, com a referência. Se você não lembrar bem a referência, então depois você procure a referência e dê para aquela irmã. Mas o versículo você precisa saber certinho. Então, por isso que memorizar é essencial. Ah, mas eu tenho dificuldade para memorizar, André. Então, come peixe, né? Toma ômega 3, ouve bastante. As irmãs já indicaram aí músicas, que são os capítulos inteiros cantados, né? A Ana recomendou ali uma página lá no YouTube, que tem Colossenses, tem Efésios, tudo cantado, né? Eu já recomendei para vocês um aplicativo da Bíblia que eu ouço, né? E é ótimo, porque você ouvindo várias vezes repetidamente, você memoriza, né? Não tem como não memorizar se você ouvir várias vezes. Ouvir capítulo inteiro, vou ouvir de novo, ouve várias vezes num dia. É muito difícil não memorizar pelo menos um versículo, né? Escreve no post-it, cola em vários lugares da casa, vários post-its pela casa, né? Várias partes do versículo, se for um versículo grande, mas sejam exigentes consigo mesmos, né? Procurem memorizar capítulos inteiros, trechos inteiros, frases inteiras, porque lá em Efésios 1, por exemplo, tem uma frase que tem 11 versículos. É uma frase. Tem 11 versículos. Mas se você memorizar só um dos versículos, você vai ver que no final vai ter uma vírgula. Então não terminou ainda, né? Então o ideal é você memorizar inteiro, porque a informação está completa ali,
né? E a gente precisa entender bem do que aquele texto está falando, para que a gente aplique apropriadamente. Porque senão um versículo bíblico não compreendido vai ser usado na circunstância errada e vai ser um conselho errado. O versículo está certo, é a verdade, mas a gente está usando numa outra situação, que não é o contexto ali, né? Então a gente precisa conhecer o contexto dos textos bíblicos. A conselheira bíblica precisa ler muito a Bíblia, né? E aí, irmãs, vocês querem compartilhar alguma situação em que vocês têm dificuldade na comunicação em casa? Ou alguma situação que vocês precisaram aconselhar alguma irmã que estava com dificuldade na comunicação no lar? Vamos fazer um estudo de caso com casos reais. Então, vamos lá. Então, vamos ver os fundamentos bíblicos, então, para a comunicação. Se vocês escreverem, gente, aí eu vou pedir para a Lisandra ler, porque toda vez acontece isso. Se eu tentar ver, eu saio da reunião. Então, quem é o padrão de comunicação na Bíblia? Quem é, na Bíblia, aquele personagem que a comunicação dele é um padrão e a gente deve imitar? Quem responde? Fala aí para mim, alguém que você admira na Bíblia, a comunicação dessa pessoa, como essa pessoa fala. E você talvez já pensou, eu quero falar como essa pessoa. Olha, eu acho que Jesus, obviamente, né? Jesus, Paulo, eu acho que sim, são esses. Já respondeu. Respondeu perfeitamente. Na lata, Jesus. Jesus é o padrão na Bíblia para todo comportamento, né? Então, todo comportamento que a gente deve ter, Jesus é um padrão. Jesus é um exemplo, né? Eu, hoje pela manhã, lendo Lucas, eu fiquei assim, eu quero muito ser como Jesus, eu quero falar com Jesus como Jesus, né? Como Jesus falava, com sabedoria, né? Como ele respondia com sabedoria, né? Eu quero responder assim, aprender a falar como Jesus, né? E aí depois, seguindo a leitura, chegou em Lucas 5:16, e aí estava dizendo assim que Jesus, como de costume, se retirava para lugares solitários, né? Isolados, para orar. Aí já veio logo um tapa, né? Na minha cara, você quer ser como Jesus? Então faça como Jesus. Olha só como que Jesus vivia, né? Jesus orava, Jesus tinha disciplinas espirituais, né? E pouco antes, ele tinha ido até a sinagoga e pedido um livro do profeta Isaías para ler. Então, ele lia as escrituras também, ou seja, o próprio Deus lia as escrituras. Quem sou eu para não ler, não é mesmo? Não é mesmo? Ele memorizou as escrituras e quando ele foi tentado no deserto, ele respondeu com as escrituras. Ele sabia de cor. Né? Então, não digam assim, mas é porque ele é Deus, a palavra é dele, ele é o verbo, e é claro que ele sabia de cor, né? Porque foi ele que inspirou os apóstolos, salmistas, profetas e todos que escreveram, né? Mas ele é o nosso padrão. Então, nós temos que memorizar, não é opcional. Memorizar versículos não é opcional. É uma necessidade para o cristão. Para nós mesmos, né? Para a gente ter a nossa mente sendo exortada por nós mesmos, né? Com a palavra de Deus, né? O salmista fala, até de noite meu coração me aconselha. Entrega. O bebê chegou aqui, ó, entrega, o pacote de fralda. Essas crianças são baratas. Então, a gente precisa ter a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração. Como que ela vai habitar ricamente no nosso coração se a gente não memorizá-la? Não é verdade? Não é assim. A palavra de Deus habita ricamente no meu coração, porque eu amo muito a palavra. Não é isso. Eu amo muito a palavra de Deus, mora no meu coração. Então, cita um versículo. Não consigo memorizar. Ao menos que você tenha um problema muito sério, mas se tiver um problema, você precisa tratar, né? Procurar um médico, né? E tratar. Memorize, se esforce e trabalhe nisso. Pense. Pode ser que em algum momento proíbam a Bíblia aqui no Brasil. Ou eu vá para algum país que proíba a Bíblia. Um país que seja dominado pelo islamismo. Já pensou? Isso pode acontecer a qualquer momento, irmãs, né? E aí, como é que você vai fazer? Nossa, não me deixam mais ler a Bíblia, o que eu faço? O que eu faço agora? Se eu não posso ler a Bíblia?
Santo, tem que estar na sua mente. Então, trabalhe como se isso fosse acontecer. Esse pode ser que roubem a minha Bíblia. Pode ser que quando eu ficar idosa, ou até antes de ficar idosa, eu fique acamada. Eu fique no hospital, sem condições de pegar a Bíblia, abrir e ler. Então, a Bíblia tem que estar na minha mente. O que é um cristão sem a palavra de Deus? É um cristão sozinho, solitário, né? Então, a gente não pode ficar sem a palavra de Deus. A gente pode ficar sem qualquer coisa, menos sem a palavra de Deus na nossa mente, nos aconselhando, nos exortando. É isso que dá sabedoria. Não existe outra sabedoria à parte da palavra de Deus. Não existe. Ah, eu sou uma pessoa sábia. Então, você está querendo dizer que a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, é isso? Porque se não é isso, não é sábio. Não é, pelo menos, a sabedoria que vem de Deus. Certo? Então, é Jesus. Jesus fala com clareza. Jesus sempre fala a verdade. Ele sempre fala com propósito. Ele nunca fala nada à toa. Né? Observem que nada que Jesus fala é à toa. Jesus não perde tempo. Jesus só fala aquilo que é necessário, que é útil para edificação. Jesus é aquele que faz o que a Bíblia manda a gente fazer, sabe? Não saía da boca de Jesus nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que causasse destruição. Você já observaram? Mas somente palavras que fossem boas, que eram boas mesmo para edificação, conforme a necessidade, e que produziam graça a quem ouvia. Até com um jovem rico, que era ímpio, que Jesus logo conheceu o coração dele, viu que ele não era um eleito. E por que eu digo isso? Porque, observando o texto, a gente percebe que ele não nega a si mesmo. Ele é escravo das riquezas, ele ama muito as riquezas. Então, Jesus tem compaixão dele. Jesus ficou triste por ele, porque viu que ele não tinha ali no coração dele realmente a marca de um salvo, porque ele amava as riquezas. E não é possível ter dois senhores, Deus e as riquezas. Ou Deus ou as riquezas. E ele escolheu as riquezas. Né? Ou seja, isso só mostra que Deus não o escolheu. Né? Porque a salvação vem do Senhor. Ele não era um eleito. Por isso que ele não negou a si mesmo, não negou as riquezas. Mas o Senhor foi compassivo com ele. Ele não falou assim, olha, apartai-vos de mim, porque, né, não vos conheço. Ele é paciente e longânimo. Oi, meu filho. E aguarda o tempo certo de derramar a ira sobre os ímpios, né? Então, Jesus, ele é paciente na sua comunicação, ele é misericordioso, e nós devemos ser também. Certo? Que mais? Quando a gente vê também Gênesis, né? Lá em Gênesis 1, Deus falando com clareza, haja luz, né? Haja firmamento, haja separação entre isso e aquilo. Ele fala tudo com clareza. A gente tem que procurar ter uma comunicação clara também, comunicação com clareza. Hebreus 1 e 2 fala que antigamente Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo Filho, né? Então, o Filho é o verbo, é aquele que fala, né? A comunicação dele é padrão. Então, toda comunicação piedosa reflete o caráter de Cristo. Então, por que que a nossa comunicação não é uma comunicação como a de Jesus? Por causa do pecado. O pecado corrompeu a nossa comunicação, né? Se a gente for espontâneo, a gente vai pecar. Se a gente não pecar, a gente precisa agir racionalmente. A gente precisa pensar antes de falar, lembrar da palavra de Deus. Né? E mais? Aí a gente vai ver, inclusive, lá em Tiago 4. Quem pode abrir para nós? Tiago 4, de 1 a 3. Diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Amém. Então, olha só, né? Os conflitos só revelam o nosso coração. De onde procedem os conflitos? Do nosso coração. Nosso coração não é bom, nosso coração é mau. Na teoria a gente sabe disso, mas quando a gente acredita nos nossos sentimentos, não, eu estou sentindo isso, eu estou muito inclinada a fazer isso, então eu vou me sentir bem se eu fizer isso. É pecado na certa, né? É muito provável que isso seja um pecado. Se é o seu coração que está te conduzindo a agir dessa forma, pode ter certeza que isso não provém de Deus. Porque o que provém do nosso coração não provém de Deus. O que provém de Deus provém da palavra de Deus, do Espírito de Deus, que inspirou a palavra. Está completamente ligada à palavra, não é uma coisa separada da palavra de Deus. Não é uma coisa sobrenatural. Mas está diretamente relacionado à palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. O cristão não pode passar o dia inteiro sem ler a Bíblia. Se ficar sem oração é ficar sem Cristo, como disse Spurgeon diz, quem está vivendo, se você está vivendo sem oração, você está vivendo sem Cristo. O que dizer se você está vivendo sem a palavra de Deus? Né? Cristo é o verbo, ele é a palavra. A palavra de Deus é a palavra de Cristo. Porque Cristo é aquele que fala, ele que dá voz, né? A voz dele é que traz todas as coisas à existência. Então, a gente deve ler, é o dever de todo cristão. Eu estou sem tempo, não tá. Deus te deu 24 horas. Então, dê um jeito, minha irmã, de ler a Bíblia todos os dias. Não é assim, toda semana. Uma vez por semana eu leio a Bíblia. Na igreja eu leio a Bíblia. Quando eu vou na igreja eu leio. Não. Sua leitura pessoal. Eu não estou dizendo que você precisa sentar com seus marca-textos coloridos e com um planner bem bonito da Thomas Nelson. Seria o ideal. A gente ama essas coisas de papelaria, né? Mas você só precisa da Bíblia. Não precisa complicar. Quando eu tiver uma escrivaninha, né? Quando eu tiver uma coleção das canetas Stabilo, aí eu vou fazer meu devocional. Não compliquem. É abrir a Bíblia e ler, meu irmão. Né? Abrir a Bíblia e ler. O Evangelho, ele é o que transforma a nossa comunicação, irmãs. Então, a nova vida em Cristo tem que trazer uma nova maneira de viver, né? Se quando nós éramos ímpias, nós nos comunicávamos com ira, né? Quem mais? Então, agora, você é uma nova criatura. Você não é mais aquela antiga criatura que se comunicava com ira. Você era irascível, se você era bocuda, se você abria a boca e saia falando, era toma lá da cá, você não é mais. Morreu o seu velho homem. Agora você é uma nova criatura. Então você tem que ter uma nova maneira de se comunicar. Se despojar do velho homem, se revestir do novo homem que é Cristo. Como Cristo se comunicava? Ele mesmo disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então a gente precisa procurar ser como Jesus, mansa e humilde de coração. Mesmo que a gente esteja certa. Você está certa, realmente aquela situação é injustiça. A vontade de responder à altura. Mas Jesus respondia dessa forma? Jesus estava na cruz e não estava respondendo à altura. Então a gente precisa olhar para Cristo. Olhar para Cristo, como Cristo se comunica. É assim que eu devo me comunicar. Né? E isso está lá em Efésios 4, 22. Quem já está com Efésios aberto aí, pode ler para nós, por favor, os versículos 22 e 24. A gente leu 25 a 32, né? Mas quem lê para nós 22 a 24, Efésios 4? Levanta a mão e lê para nós, por favor. Efésios 4, 22 a 24. Quem pode ler? Pode ler, Emiliane. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Obrigada, irmã. Então, olha só o que ele está dizendo, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês vão ter que se despojar, se despir. Né? Então, imagine que a antiga maneira de viver que a gente tinha é uma roupa. Tem que tirar essa roupa. Para a nova vida que eu tenho agora, eu preciso de uma nova roupa. E essa roupa é segundo Cristo. Né? Então, a gente vai se despir do velho homem e se revestir com um novo modo de pensar, um novo modo de viver, né? Se revestindo com o caráter de Cristo, né? Para ser semelhante a Deus em santidade e justiça provenientes da verdade, é ser como Jesus, né? Em outras palavras, isso é ser como Jesus. Certo, irmãs? O que mais? Tudo bem até aí? Vocês querem falar? Quem pode ler Lucas 6:45 para nós, por favor? Falando em Lucas. Falamos em Lucas, né? Que eu estou lendo no minha leitura diária. Quem pode ler para nós, por favor? Quem achou aí Lucas 6:45, pode levantar a mão e ler, por favor. Ai, que legal. Vanessa também está lendo Lucas com as crianças. Que bênção, minha irmã. Muito bom, né? Ver como que Jesus trabalhava, né? O tempo todo ele estava trabalhando, estava pregando o evangelho, estava curando, estava expulsando demônio, não parava. A gente dificilmente vê Jesus parado, só quando ele vai orar. Vai ler, Emanuele. Diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém. Olha isso, né? Então, isso explica por que que nós precisamos ter a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração, porque não existe homem bom. O homem bom aqui é Cristo. Jesus mesmo falou isso para o jovem rico, lembra? O jovem rico chega e fala assim: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Aí ele fala: primeiramente, não existe nenhum homem que seja bom, só um, que é Deus. E Jesus é bom, logo Jesus é Deus, né? Ele é o único homem bom. Depois disso, não tem. Depois de Jesus, não tem, né? Então Jesus é o único homem bom. Então, como é que a gente vai tirar bons tesouros do nosso coração se nós somos más, nós somos pecadoras? Tendo a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração. Isso que é se despojar do velho homem. Porque quando nós éramos ímpios, nós não líamos a Bíblia. E a nossa mente era tomada por pensamentos pecaminosos, pelos nossos sentimentos naturais, né? Que eram provenientes da carne, né? Então, as obras da carne, ira, inveja, ciúme, né? Dissensão, facção, tudo isso é obra da carne. Isso que habita naturalmente o coração do homem. Então, como é que a gente se despoja disso? Hoje, mais cedo, falando com a Gemima também, a gente falou, infelizmente, quando a gente é convertido, quando Deus nos converte, a gente não é transformado de uma forma mágica, assim, né? Nossa, agora eu não peco mais, agora eu sou só uma pessoa santa. Seria maravilhoso, né? Mas a gente tem que lutar, dar trabalho isso daí. Tem que lutar contra o pecado. Não é uma coisa assim tão natural, né? Como a luz do dia. Não é natural. Nosso natural continua sendo o pecado. Continuam sendo as obras da carne. Então a gente precisa se esforçar, irmãs. Dar um jeito de ler muito a Bíblia. O máximo que a gente puder. Que eu tenho muitos afazeres. Então, insere no meio dos seus afazeres as leituras bíblicas. Porque você precisa ler a Bíblia muito. Né? Para si mesmo e também
para que você seja apta a aconselhar outras pessoas. Para si mesma, porque como que a sua comunicação vai ser boa? Tendo a palavra de Cristo habitando ricamente no seu coração, né? Então, como que a gente vai tirar um bom tesouro do nosso coração e falar daquilo que o nosso coração está cheio? Enchendo o nosso coração da palavra de Cristo. Isso combate a ansiedade, inclusive. Combate a depressão, combate a ingratidão. Encher os nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E onde é que a gente encontra essas coisas boas, verdadeiras, amáveis, de boa fama? Na palavra de Cristo. Porque o que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama? Cristo. A obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Né? Então, ocupando a nossa mente com Cristo e a sua obra, que estão revelados nas Escrituras, é que nós vamos ter palavras boas para falar, para ter uma boa comunicação. Tá certo, irmãs? Então, alguns princípios bíblicos para a comunicação lá, né? Falar a verdade em amor, não só falar a verdade, mas falar a verdade em amor. E a base bíblica está lá em Efésios 4:15, se vocês quiserem anotar, né? Evitar palavras corruptas, né? Perguntar, será que minhas palavras vão edificar ou vão ferir? Né? Anotem aí, depois leiam também Filipenses 2:14-15. Filipenses 2:14-15. Priorizar ouvir antes de falar, né? Como a gente já falou. Seguindo o princípio de Tiago 1:19. Sendo pronto para ouvir e tardio para falar. Mais tardio ainda para se irar. E promover paz nas respostas. Respostas pacificadoras. Bem-aventurados os pacificadores, né? Então, vamos procurar ser pacificadoras. Tá certo? E aí, para finalizar, irmãs, a resolução bíblica de conflitos é examinar a si mesmo. Sempre se examine antes de confrontar. Verifica onde você está pecando, primeiro, né? E depois você pode confrontar outra pessoa, porque é o princípio contido em Mateus 7. Quando diz, não julgueis para que não sejam julgados, porque com a mesma medida com que medides, vos medirão a vós, não quer dizer não julgueis e ponto final. Você deve julgar, porque aconselhar, exortar, é julgar. É julgar. Já pensaram dessa forma? Você está sentada com uma irmã está falando ali as circunstâncias que ela está vivendo, as dificuldades que ela está passando, e você precisa analisar o caso e julgar. Precisa julgar. E você precisa admoestar. Como é que você vai admoestar adequadamente se você não fizer um bom juízo daquela situação? Então, precisa julgar. Só que antes de julgar o outro, eu preciso examinar a mim mesma para ver se eu também não estou pecando naquela área, né? Porque é igual uma pessoa que fuma falando para o outro, aí você tem que deixar de fumar. Né? Então, primeiro ele tem que vencer esse vício para depois falar, larga esse vício igual eu larguei. Né? Buscar a reconciliação e não a vitória no debate. Né? Às vezes a gente só quer vencer o debate e provar que a gente está certo. Então, buscar sempre a reconciliação. Né? O outro não precisa estar com razão. Você prefere ter paz ou ter razão, né? Então, procure ter paz. No que depender de vós, tem de paz com todos. Revestir-se das virtudes cristãs, né? Colossenses 3:12-14. Vai falar vocês, agora são uma nova criatura. Isso está lá no comecinho do capítulo 3 de Colossenses. Agora que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo, você deve pensar nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Porque você morreu e a sua vida está escondida em Cristo. Né? Então, agora você deve pensar nas coisas do alto. E conduzir as conversas difíceis em oração. Pedir sabedoria antes de conversar, né? E mansidão. Já esperar reações difíceis, né? Porque a confrontação, a exortação, a admoestação, por mais que você faça com brandura, você está mostrando um pecado ali daquela irmã ou daquele familiar. E é difícil isso. A gente se entristece quando a gente ouve dos nossos pecados. É normal, né? Nem sempre a pessoa vai ouvir os seus pecados e vai ficar feliz. Ai, mesmo que eu tô pecando nisso? Nossa, que legal. Estranho, né? Alguém reagir assim. Então, normalmente você vai ficar triste. Você vai ficar triste. Mas se essa tristeza produzir arrependimento, glória a Deus. Só que, de repente, aquela pessoa não vai ficar triste, ela vai ficar irada.
Então, esteja em oração e já se prepare para um desfecho não muito bom. Então, procure ter mansidão para lidar com aquela situação. Se alguém pecou contra você, você for procurar essa pessoa para falar a sós, se possível, esteja em jejum até. Né? Não é nem por uma questão espiritual, porque você vai estar fraca, você não vai ter nem força para brigar. Questão muito prática. Né? Em oração e em jejum. Por quê? Oração vai te fortalecer e o jejum vai te enfraquecer. É isso, quando somos fracos, então somos fortes. Vou ficar fraca, não vou ter energia para o conflito. Então, você vai ouvir uma resposta dura, a pessoa vai dizer, você está me julgando. A Bíblia diz, não julguei, você é muito arrogante. Aí você vai falar, então tá bom, tudo bem. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Né? Mateus 18, de 15 a 20, indica 3 passos para a exortação. Então, o primeiro passo é falar a sós. Se você falou a sós, a pessoa não ouviu, encerra-lhe a conversa e parte para a próxima etapa, que é chamar uma ou duas testemunhas e novamente conversar. Então, vai ser num outro dia, num outro momento isso. Se não deu certo na primeira conversa, então aborta o plano. Tá certo, minhas irmãs? Ficou alguma dúvida? Ou nós podemos encerrar? E aí, irmãs, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma situação que vocês gostariam até de ter aí uma direção, uma orientação, como lidar ou como aconselhar? Agora é o momento. Eu só queria agradecer, porque a cada encontro, a cada conversa, a cada aconselhamento eu melhoro. Pelo menos tento, né? Mas que Deus essa recompense, minha irmã. Não só você, mas a todas. De verdade. Muito obrigada. Que possamos crescer juntas. E juntas Amém. em... Amém, Não glória tem a Deus. sido fácil, né? A Bíblia fala que não vai ser fácil mesmo, né? Sim, Essa semana mesmo eu não consegui ler a Bíblia. Foi muito corrida. Eu tô aqui preocupada porque amanhã eu tenho trabalho para entregar. Nossa, é muita coisa. Às vezes dá vontade de surtar. Mas o importante é que eu sei, sabe? Eu tenho essa noção. E algo que me ajudou muito, muito, minha irmã, foi você me falar a respeito da Bíblia ouvida. Nossa, tem me ajudado muito, muito mesmo. De verdade, tem me ajudado. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Me coloquem nas orações de vocês. Tendo algum conselho, alguma recomendação, por favor, me falem. E Deus abençoe. amém. Glória a Deus. Fico feliz, viu, Emanuele? E a Bíblia em áudio é uma bênção mesmo. É uma bênção. Porque às vezes a gente não tem como parar o que a gente está fazendo, né? Então, vai ouvindo. A vida aqui em São Paulo, por exemplo, é muito corrida. Então, eu trabalhava fora, fazia faculdade, estava a maior parte do tempo era no transporte. Era no ônibus, era no trem. Então, ouvir, colocar no fone de ouvido e ouvindo a Bíblia, eu conseguia ouvir vários capítulos andando. Estava andando, sabe? Na rua, e ouvindo. Em pé no ônibus, em pé no trem, e ouvindo. Isso é uma bênção mesmo. Graças a Deus que existe esse recurso hoje. Né? Graças a Deus que a gente não só tem a Bíblia nas nossas mãos, como a gente também pode tê-la nos nossos ouvidos. Então, ouçam, é um aplicativo gratuito. Você pode ouvir até em outras línguas, se você quiser. A Emiliane gosta de ouvir, né, sermões, podcasts em espanhol, né, Emiliane? Eu gosto também. Nossa, amo. São muito edificantes, viu? E além disso, você ainda aprende um outro idioma, né? De quebra. Exatamente, eu também, eu gosto muito. Eu gostava de um aplicativo do Spurgeon, que tinha sermões em espanhol. Nossa, era muito gostoso de ouvir, né? Então, ouçam, né? É JFA Offline, o nome do aplicativo. É gratuito. Vocês podem ouvir a Bíblia. Muito bom. Tá sendo muito difícil. O esposo está trabalhando à noite, uma loucura. Bebê novinho também, né, Vanessa? Então, coloca o áudio da Bíblia que todo mundo em casa pode ouvir. Não precisa ser com fone de ouvido. Você pode falar assim, ó, vamos ouvir a Bíblia agora, pessoal. E as crianças vão ouvir também.
e elas vão acabar memorizando junto com você, né? Então, ouçam bastante. Se não puderem ler, ouçam a Bíblia. Mas não fiquem um dia sem ler a Bíblia. Tá certo? E vale da mesma forma, viu, Manoel? Se você não conseguiu abrir a Bíblia física para ler, mas você conseguiu ouvir, vale. É a mesma palavra de Deus. Tá bom? A fé vem pelo ouvir, não é? Tá colocando a cantada, também é bom. É bom as duas, é a lida e a cantada, né? Porque eu acho assim, essencial a Bíblia lida, né? Porque a leitura corrida, né? O texto integral ali, né? Sem interferência musical. E a música também é bom. Então, as duas coisas, não uma só, mas as duas coisas. Porque é bom você memorizar os textos falados, né? O seu filho, por exemplo, está ali ouvindo, na hora que ele for falar um versículo para alguém, algum amiguinho que não conhece, é melhor ele falar, né, do que ele cantar, né? Mas para ficar na cabeça dele, é bom cantar, né? Então é bom de todos os jeitos. Então, lance mão de todos os recursos que você tiver. E ouçam, os Vencedores por Cristo tem álbuns de salmos, né? Então, coloca lá no YouTube, Vencedores por Cristo, Salmos. E aí vocês vão ouvir os salmos, assim, muito bem cantados, praticamente transcritos. Não tem muita mudança, né? Porque, às vezes, tem tanta mudança que aí já perdeu até, canta um versículo do salmo e o resto já é tudo inventado. Mas, dos Vencedores por Cristo é fiel ao texto original. Então, vale muito a pena. E tem o Projeto Puritanos, que eu recomendo também. Escrevam aí, ó, anotem aí, Projeto Os Puritanos. Coloquem lá no YouTube, que vocês vão ouvir vários salmos cantados com melodia de Genebra, né, igual os nossos irmãos puritanos cantavam. Os reformadores e os puritanos cantavam salmos. E a gente vai aprender, né, ouvindo com eles, tá bom, irmãs? Então, essas são algumas sugestões que eu dou a vocês. E eu mando o material para vocês daqui a pouco, ou se vocês não quiserem que eu mande, que eu coloque tudo no Drive primeiro, né, como eu prometi. A gente já tem o link do Drive que a Lisandra já criou, e eu vou passar todos os arquivos desde o começo do ano, agora que eu parei, então me perdoem a demora. Ontem que terminou a minha faculdade, foram as últimas provas da faculdade, orem para que eu tenha passado. Olha, não foi fácil, viu? Porque diz que o cérebro da grávida diminui, né? Diminui. Falei, por isso que eu não estou conseguindo. Nossa, Deus do céu. Não estava tendo a ciência para sentar e estudar, gente. Sério, foi difícil esse último bimestre. Então, orem por mim. Talvez eu fique de exame aí, DP, não sei o que vai acontecer. Mas se eu passar, eu tô de férias. Tá certo? De qualquer maneira, como não tenho mais prova para fazer por enquanto, até segunda aviso, amanhã eu sento no computador e coloco esses arquivos todos no Drive para vocês. Tá bom? Vocês preferem que eu mande, então, tudo junto, direto? Então, tá certo. Então, vai ser assim. É bom que não lota a memória lá do WhatsApp, né? Então, tá certo, irmãs. Deus abençoe vocês. Se tiver alguma outra dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Alguma questão, ajuda para aconselhar alguém, me chamem no particular, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom descanso. E até semana que vem, se Deus quiser.